Salve pessoal, estamos aqui começando mais uma edição do Extra Classe, o podcast da FATEB. Eu sou Luana Coqueiro, sou aluna de pedagogia aqui na instituição e venho trazer dois convidados maravilhosos para a gente falar sobre o meio ambiente. Nós temos aqui a Clívia Baron, que é historiadora, meliponicultora e estudante de gestão ambiental. Atualmente, a Clívia ela é agente de educação ambiental no SESC. E nós temos também o Marcelo Oliveira. Ele é biólogo, né, mestre em biologia pela Universidade Estadual de Maringá e especialista em gestão ambiental. E atualmente ele é voluntário do Clube da Árvore e ele também atua na promoção de arborização urbana e na educação ambiental. O Marcelo é responsável técnico pela reserva Três Meninos, responsável pela uma área de soltura e monitoramento de fauna. Como microempreendedor, ele também é proprietário da Biocontato, onde ele desenvolve projetos de ecoturismo, restauração ecológica e consultoria ambiental. Então, hoje nós vamos aqui falar um pouquinho sobre o conceito de antropoceno. Né? O que é o conceito de antropoceno? É o impacto que as ações do homem causam no nosso planeta, no nosso ecossistema. É uma hipótese, é um conceito geológico, né, Clívia, que veio... Aqui tu pode explicar um pouquinho mais sobre essa questão do conceito. Sim, boa tarde a todos. Então, quando a gente fala no antropoceno, a gente está falando de eras da Terra, né? Eras geológicas, como muitas outras que a Terra já passou, né? Dentro da existência do planeta Terra, o ser humano está ali nos últimos minutos de vida da Terra, assim, dentro do que o Carl Sagan chama de o ano cósmico, né? A gente chegou ali, a nossa existência na Terra há muito pouco tempo. Mas de alguns anos para cá, a nossa atitude, os nossos atos, o nosso consumo tem impactado de uma forma que não tem retorno, né? Dentro da centralização do antropocentrismo humano, de a gente se colocar como o principal ser vivente na Terra, os nossos impactos estão num ponto de não retorno, né? O que seriam esses pontos de não retorno, né? O derretimento do solo no Ártico, né, que é o permafrost, ali tem camadas, grandes quantidades de carbono, que pode aumentar muito o aquecimento global. Nós temos o branqueamento dos recifes de coral, a savanização da Amazônia, também a desertificação da Caatinga, né? Nós tínhamos um clima semiárido, que hoje em dia as pesquisas já indicam que está se tornando um clima árido, né? Um clima desértico. Então, não tem mais volta, né? Nós sempre pensamos que a Terra vai se fortalecer. Ela vai, mas e o ser humano? E todas as vidas que foram consumidas a partir do nosso consumo, né? Nós também não temos que pensar só na humanidade, a gente é o responsável, o ser nacional, para manter toda essa biodiversidade viva e funcionando, né? Perfeito. Bom, gostaria primeiramente de agradecer, então, Luana, Paulo, pelo convite, né? De modo geral, aí, então, em nome de vocês, agradecer a FATEB por estar aqui presente. E realmente, né, é muito importante a gente entender um pouco sobre essa discussão e o que isso implica na nossa vida, né? Porque o que o antropoceno mostra é que para que a gente tenha longevidade enquanto civilização humana, a gente vai ter que, no mínimo, mudar o nosso comportamento para um tipo de comportamento que vise e pense mais no bem comum, né? Porque, infelizmente, o que trouxe essa discussão do antropoceno foram atitudes impensadas em relação à humanidade e ao bem comum. São questões que impactaram tanto o nosso planeta que chegaram a ser discussões, né, por geólogos, por pesquisadores, de inserir esse novo período, né, dentro de toda a linha de visão geológica que já existia, né? Porque o último período antes desse antropoceno seria o Holoceno. O Holoceno ele marca de 11 mil anos até há pouco tempo atrás as mudanças que o nosso planeta sofreu em relação à última era glacial, né? E o que, de certo modo, justifica para muitos pesquisadores o salto sociológico, tecnológico da humanidade, porque a partir desse momento
a gente teve um clima com essas estações mais previsíveis, né, mais estabilizado. E esses estudos em relação a classificar esse novo período como antropoceno, que surge aí como publicação científica, mais ou menos em meados do ano 2000, o primeiro artigo publicado falando desse novo conceito, né, de antropoceno, ele surge justamente para mostrar que a gente conseguiu, como humanidade, transformar a Terra a um certo ponto, de dar essa responsabilidade de transformação às ações humanas, Humano. né? E essa ainda não é totalmente reconhecido, né? O antropoceno como... Listado uma hipótese. Porque, vamos dizer assim, quem vai certificar isso, além dos congressos de geografia, é a Sociedade Internacional de Estatigrafia. Certo. Porque essas provas, né, todas as provas, né, de todos os períodos e eras que antecedem o antropoceno são comprovadas em registros estratigráficos, né, nas camadas de sedimento, em várias formações geológicas espalhadas pelo mundo. Para muitas pessoas, antropoceno pode ser um termo novo, né? Pode ser que tenha pessoas que nunca ouviu essa palavra. Mas quando a gente pensa em antropoceno, como que a gente vai imaginar assim? Depois da Revolução Industrial, dessa era da sociedade pós-guerra, principalmente, a gente criou-se uma ideia de consumo máximo, né? Então o ser humano tem consumido, consumido, consumindo cada vez mais. E para suprir essa necessidade de consumo, teve que se produzir mais coisas. Então as coisas, os objetos, todos os tipos de coisas que a gente consome, que produz no nosso planeta, elas começaram a ser produzidas com um período de vida mais curto, que é a tal da obsolescência, né? A gente cria objetos para serem facilmente descartáveis. Então, para onde que a gente coloca tanta coisa que são descartáveis? Aonde a gente coloca, né, todo esse nosso lixo, todas essas nossas coisas que são descartáveis? Da onde a gente retira todo esse material para produzir cada vez mais coisas, para sanar essa fome de consumo da humanidade? Então, aí eu penso, né, que o antropoceno ele surge dessa proposta de que a gente retira cada vez mais recurso da natureza para poder produzir cada vez mais coisas e descartar da própria natureza. Então a gente vê aí ilhas de lixo boiando pelo oceano, a gente vê desertos de roupas aí pela América do Sul, né? Então isso impacta, no nível global, impacta o nosso ecossistema de uma maneira brutal. Né? E aí a gente sente esses efeitos como as mudanças climáticas, como a perca da nossa fauna, da nossa flora, da nossa biodiversidade. Então, como que a gente pode pensar e trabalhar ações que mitiguem esse tipo de conceito, esse tipo de produção, esse tipo de consumo em massa? Como que a gente pode fazer isso? É importante, assim, salientar que, né, o antropoceno vem exatamente de hábitos sustentáveis da humanidade, mas não toda a humanidade, né? Nós temos ali centenas de anos convivendo com a natureza, né? E ali a questão da superprodução é uma coisa muito recente, como você mesmo colocou no pós-guerra, né? Para uma pessoa indígena é impossível pensar, eu não vou ter filho porque o planeta não vai estar aqui. É um pensamento da nossa sociedade ocidental, branca, e daí, uau, é todo um pensamento hegemônico. Então, quando a gente coloca o antropoceno, esse termo ele é até questionado, né? Tem algumas pessoas que falam até capitalismo, caracterísimo isso não é toda a humanidade que teve esse impacto. Nós temos ali alguns grupos específicos que têm mais poder de ter mais impacto e outros grupos vão sofrer o racismo climático, outras questões, né? Deslocamento ambiental já existe hoje. Então, essa crise climática, esse antropoceno, não vai ser sentido por toda a humanidade de uma forma igual. Claro que não. A gente tem refugiados climáticos, né? Inclusive do Brasil. Então, assim, é importante você salientar que tem uma pequena gama da nossa sociedade, da nossa humanidade, que não sente os efeitos do calor, das chuvas, não passa por isso. E exatamente são as pessoas que mais produzem, que são os principais responsáveis por essa mudança toda. E eu volto para uma frase que eu já disse no início, que é até que ponto a sociedade vai estar consciente de mudar o seu comportamento em nome do bem comum.
Porque a lógica do capital, ela favorece muito poder e acumulação de riquezas para algumas pessoas, enquanto outras não têm acesso a isso. E são essas pessoas, né, que têm o maior potencial de causar todas as alterações que estão dentro, né, do escopo do que justifica chamar agora esse período de antropoceno, né? Você pega aí os artigos, eles mostram como evidência, por exemplo, já nas camadas estratigráficas, a prova e presença de elementos desde a explosão das bombas nucleares. Isso já está, né, você já encontra esses vestígios em sedimento, na parte de sedimentação, nos estratos, né, de sedimentação. Vocês falaram em relação à produção como plástico. Sim. Então, ele também, o plástico, né, as futuras gerações que forem estudar em muitos locais que hoje são cidades e são ateus, isso pode deixar de ser, vai ser soterrado por camadas de alguma forma, seja por questão de transposição de água ou vento. Isso pode ser que um dia, hoje onde é um lixão, onde os lixos estão se depondo, pode acontecer alguma mudança geológica Sim. que eles vão ser soterrados e no futuro alguém pode encontrar isso lá e falar, olha, isso aqui é lá do período antropoceno, né? Olha só. É, Será que a nossa humanidade sobrevive até esse então, período? eu acredito que assim, Evolui, né? com muitos custos, o que acontece é isso. A gente provavelmente não vai deixar de existir enquanto humanidade, a não ser que seja uma coisa muito drástica, como atingir um meteoro ou várias bombas explodirem, um extermínio em massa, né? Mas a maior parte das ações que estão acontecendo no antropoceno, elas são como aquela metáfora da rã na água fervendo. Ela vai aos poucos, vai morrer aos poucos, né? E enquanto isso, está acontecendo migrações, está acontecendo essas questões de guerra, pobreza. Então, as pessoas que estão ali com menos recursos para se defender são as primeiras a serem atingidas pelas mudanças climáticas, pelas injustiças sociais, né? Pelos efeitos do que a gente considera elementos do antropoceno. Então, esse é o grande problema. Talvez a gente sobreviva, mas onde que está a qualidade de vida em um todo para a população, né? A justiça social nisso tudo, ela é uma coisa que é uma situação, um status que a sociedade como um todo está buscando alcançar. Você tem percentualmente lugares onde isso é terrível, como a faixa de Gaza. Você tem outros lugares que o modelo social está avançado, né, como Suíça, Sim. etc. E você, percentualmente, enquanto humanidade, a gente não tem isso como uma máxima, né? O bem-estar social, a justiça social. E a tecnologia, né? Vocês falaram sobre obsolescência, né? A gente tem obsolescência programada, obsolescência perceptiva, como um dos principais mecanismos de obsolescência e que é insustentável, porque o que a gente vai discutir já já sobre economia circular é minimizar o quanto o nosso consumo impacta e provoca as mudanças climáticas e todas as alterações. Então, realmente, a tecnologia e a ciência, elas estão ali para, com o tempo e com o devido investimento, trazer soluções para o que hoje é ruim para o planeta. Porque o consumo, infelizmente, a gente não sei, todo mundo vai precisar das coisas. Agora, Não consumo exacerbado. o quanto as pessoas são conscientes a ponto de consumirem até um status de felicidade sem transpor o seu status de necessário, né? Porque aí você mantém aquilo para o próximo. A ciência ajuda, por exemplo, com tecnologia de materiais, com design inteligente, porque desde o momento da concepção de um produto, ele pode ser produzido e pensado dentro do ciclo industrial para consumir menos recursos naturais, para que todos os elementos utilizados naquele produto possam ser 100% recicláveis e, quando ele deixar de ser utilizado por alguém, ele voltar para o ciclo de produção, né? Ser reciclado ou reutilizado. Então, isso já vem explodindo na forma de políticas públicas, né, em alguns pontos, mas ainda não ainda não é assim totalmente aplicado e amplo. A gente ainda vê onde dá certo e onde isso está despontando como uma exceção, não como regra, né? Infelizmente. E isso precisa virar regra. Essa é uma das questões que eu acredito. E principalmente se usasse muito em protótipos, né, projetos de extensão, principalmente
universidades públicas, projetos inovadores, mas ainda é a exceção, não é a regra, principalmente da indústria, sim, ilícitos, ilícitos. Há de se ampliar esse tipo de pensamento, esse tipo de projetos, né. Inclusive a FATEB tem um núcleo de inovação também que a gente está começando a construir, que vai começar a pensar coisas de mitigação, tecnológica, né. Também, né, não vamos ser totalmente, eh, como é que fala? Cruéis, né, com a questão global de produção, porque existem também, núcleos e pessoas que estão ali pensando globalmente, em ações que estão para trazer uma melhoria da nossa sustentabilidade. Tem aí a COP30, né, a COP35 que o Brasil vai sediar, que é pensando sobre essas questões do clima, pensando sobre a questão da preservação ambiental. E tem que se trabalhar ideias globais, mas a gente também pode pensar em ideias micros, ideias locais para poder estar mitigando. E há de se fazer ações locais também, né, para que a gente possa também suprimir esses efeitos de mudança climática. Marcelo, eu sei que você tem um projeto bem legal aqui na nossa região que trabalha essa restauração de fauna, de flora também. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua atuação, sobre o que você tem feito por aqui pela nossa região. Maravilha. Bom, a educação ambiental eu acho que é assim, é luz, né, nas trevas. É a ferramenta com maior potencial de transformar as pessoas com a própria autonomia delas, só estimulando, né, só sensibilizando. Então, através de trabalho de sensibilização, de estímulo, eu acho que a gente vai aos poucos transformando a sociedade de dentro para fora. Porque é um mecanismo retroativo, assim, por exemplo, fazer educação ambiental com a empresa, fazer educação ambiental com o público em geral, fazer educação ambiental com escola, com o poder público, né? Porque quando você faz educação ambiental ao o poder público estimula as boas ações que a sociedade já desenvolve, ou estimula ela a desenvolver ações voltadas para políticas públicas visando o meio ambiente. Quando você faz educação ambiental com o público em geral, você estimula esse público a ser mais crítico e a cobrar mais, né, o poder público. Tudo circula junto. Aí nessa visão, eu, pelo menos dentro, né, desse meu papel de biólogo, assim, tento unir idealismo com profissional, né, que eu me formei nessa área, e estou presente em projetos desde consultoria para poder público, com a minha empresa de consultoria ambiental, mas também com consultoria privada e de modo geral, eu tento também atingir o público em geral através das minhas participações lá no Clube da Árvore de Araçatuba, né, que é uma ONG. Eh, Em relação à fauna, que é o que você tinha citado no início, eu presto consultoria para um proprietário privado que, na contramão, talvez, da lógica local, que não privilegia e não valoriza muito as áreas de preservação permanente, as APPs, não olha para a questão da preservação da fauna, né? Por mais que a gente tenha aqui na nossa região a 6,8% só de vegetação, a gente foi destruir essa região, a floresta original, há menos de 100 anos. E essa genética, esses animais, eles ainda estão presentes, agonizando às vezes, as suas populações definhando, mas eles estão presentes, Assistindo, né? resistindo nesses fragmentos que sobraram. E quando você pega no Noroeste Paulista, você não tem, por parte do governo, essas áreas nativas protegidas pelo poder público, porque não há parques, áreas, né, naturais lá dentro da lei SNUC de áreas de conservação. Então você tem que trabalhar com as propriedades privadas, porque elas são as únicas que detêm o poder sobre a maior parte das áreas de preservação, porque elas estão compondo reservas legais, APPs. E aí, a Reserva Três Meninos é um modelo hoje nesse sentido, porque é uma propriedade particular que foca na preservação da fauna, e tenta, mesmo ela como propriedade privada, contribuir. Primeiro, isolando essas áreas. Então, isolando, né, cercando, isolando as áreas de preservação. Cercar mesmo. Cercar mesmo. Por quê? Porque o restante da propriedade continua desenvolvendo lá a atividade econômica, seja ela agricultura, pecuária, Não principalmente invade espaço. pecuária, não invade o espaço. Então, é a primeira linha de proteção, porque quando você tem alguns fragmentos ali próximo a essa área, só de isolar já vai começar um processo de restauração natural ecológica, né? E ainda há o serviço de complementar isso, trazendo espécies diferentes que não tem naquela área, enriquecendo novos plantios, né? E isso acontece há mais de 10 anos nessa propriedade particular chamada Reserva Três Meninos, fica localizada entre Araçatuba e Guararapes, e já está se tornando referência
para qualquer órgão aí na região que trabalha com preservação de fauna, eu cito Polícia Ambiental, a Associação Mata Ciliar da Unesc, até a associação, a Fundação Zoobotânica de Rio Preto, que tem como referência a nossa área para levar os animais e fazer a soltura, porque é uma área que ela tem monitoramento com câmera trap, então Grande essa área? hoje a gente está com 20 hectares, 20 a hectares. gente começou com 12, a área original eram 12 hectares, e o Crescer. proprietário dobrou em 10 anos, ou seja, a cerca passava em um determinado local, ele puxou essa cerca para mais distante, então se era Tá bom, né? 30 metros a lei exige, ele colocou 300. Que legal. E isso sempre focado ali na produção pecuária que tem nessa propriedade, de manter a lucratividade. Mesmo você aumentando, é possível, né? Mesmo você aumentando a área de preservação, focar em eficiência e aumentar a produtividade na área, né? Então, não é porque está preservando mais que vai lucrar de menos. É pelo contrário. Isso é importante salientar, né? Porque às vezes o produtor acredita que ele não pode preservar ali, ele não pode manter a APP, porque ele vai perder espaço de produção e de lucro, né? É importante salientar esse tipo de coisa. Legal. E aos poucos a gente vai tentando transformar lá no modelo, porque, por exemplo, a área floresta, existem vários mecanismos para transformar, deixar a floresta em pé, né? E hoje a gente já está introduzindo dentro dessa floresta que está aumentando com o tempo, mais formas de renda que podem beneficiar o proprietário da terra, né? E de certa forma, financeiramente compensar ele manter a floresta em pé. E aí a gente entra na questão da meliponicultura e da apicultura. Hoje, na reserva, a gente já está, a princípio, para consumo próprio, mas hoje já quase, vamos dizer assim, sobrando, né? O proprietário distribui para os amigos, para os conhecidos, mel, porque a gente tem implantado, hoje tem 6 colmeias de apicultura, e 12 de meliponicultura através da criação da abelha jataí, né? Nativa, sem ferrão. E o mel produzido ali, por enquanto, é um experimento, mas que já está servindo aos moradores da propriedade, aos trabalhadores da propriedade, aos amigos do proprietário, porque ele já está distribuindo esse mel e, para um futuro, ele pode usar isso como renda, mas principalmente para mostrar lá para o pessoal que isso é possível. Incrível. Exatamente. Projeto legal. E ali já foi mapeado várias espécies que retornaram para esse habitat, né, Marcelo? Vocês já pegar com as câmeras. Não tem, eu acho que hoje eu vejo que não tem ferramenta melhor para a preservação da fauna que não seja reconstruir os habitats, porque é intrínseco. Sem habitat, não tem como a fauna proliferar. Então, quando você recupera o habitat, inserindo as espécies vegetais que vão produzir pólen, que vão produzir frutos e todo o ciclo natural ali restabelecido, os animais retornam e vão ocupar aquele espaço. Exatamente. Que legal. Você citou um pouquinho dos melis, né, da meliponicultura. Eu queria que a Cris só fizesse uma pincelada sobre isso, porque ela é meliponicultora, né? Dentro de toda essa cadeia da biodiversidade, eu sempre tive um vínculo muito grande com as abelhas, porque tinha dentro do muro da minha casa. E meu tio tinha, meu pai é fascinado pela mandaçaia. E aí, quando eu comecei a trabalhar com o meio ambiente, eu pensei assim, qual que é o menor ser? Assim, o que está ali mais vulnerável e menor? O que é a menor célula dessa cadeia alimentar? E eu gosto muito das abelhas, principalmente, mas dos insetos no geral, porque eu vejo que, né, dentro dessa questão da educação ambiental, como o Marcelo citou, e todos aqui nós somos educadores ambientais, eu penso que primeiro a gente tem que trazer um encantamento para a pessoa, despertar, né, o interesse, a empatia, para depois a gente engajar essa pessoa. A pessoa não se engaja em algo que ela não conhece. E eu trago nessa beleza das abelhas, das borboletas, das joaninhas, das flores, né? Então a gente tem uma ação muito bacana de trazer as pessoas para essas vivências, experimentar
o mel, conhecer a abelha. E não é um mosquito, é uma abelha. Ah, mas ela não tem ferrão, ela é abelha. Ela é abelha. Vamos conhecer a biodiversidade brasileira, os nomes que os povos originários deram para essas espécies. Então é muito bacana a gente ter uma ação bem já sedimentada, principalmente com os meliponicultores da região. A gente está fazendo uma rede de apoio muito bacana, conseguimos muitas vitórias, né? Hoje em dia nós temos sinalização da quando passo por uma sede, a gente conseguiu muito bacana isso. A gente tem uma rede de apoio, uma troca, o que que você faz, o que que você não faz, o que você está fazendo para fortalecer os seus enxames. Então, esse foi um ganho muito bacana de pouco tempo que a gente fez esse mapeamento e conseguiu essa rede de apoio muito interessante da região. E hoje em dia a pessoa pensa, será que a gente só tem aqui na região cana e gado? Não, a gente tem pessoas produzindo mel, produzindo alimentos de uma forma agroecológica. Nós temos chácaras, sítios, feiras de produtores, muito engajamento, ONGs. Com a nossa idade, eu brinco, eu estava brincando de terra, vocês estavam plantando árvores. Então, na região, nós temos iniciativas muito bacanas que valem muito a pena conhecer. Maravilha, bacana. E aí essas iniciativas regionais, né, unindo elas, a gente consegue trabalhar a mitigação. E exatamente, a gente trocando essas ideias, como eles estão fazendo para contornar uma estiagem, uma tempestade de areia, né? Uma pulverização aérea, o que está sendo feito? Há quanto tempo eles mapeiam isso? Quais são contornando essas situações? A gente vê que tem muita gente bacana trabalhando. Essa troca de ideias, de informações fortalece muito, né, Exatamente. essas ações. Que legal. Fala um pouquinho do Sesc, Clívia, pra gente. Que Então, vocês estão trabalhando, como que vocês estão atuando aí para o meio ambiente? Então, a gente entende o meio ambiente como uma questão de cidadania, né? Dentro da gente poder colaborar com a sociedade, né, com a nossa estrutura, o meio ambiente é uma questão de cidadania, né, para gerações futuras. E isso me lembra muito o que a gente conversou até aqui, questões de economia circular, né? A gente realmente, como seres humanos, a gente tem um consumo, mas como a gente pode consumir de uma forma mais leve, de uma forma mais consciente, como a gente pode retirar menos da natureza e também devolver menos, porque A economia linear é aquela onde o produto é produzido, ele é comprado, ele é consumido e ele é descartado. Ou ele está no ciclo de então, exatamente. pensar circular é onde o produto vai circular, ele vai ser reutilizado e ele não vai ser tão facilmente descartado e virar lixo, né, no nosso. É importante salientar que às vezes as pessoas não conhecem também esse conceito, né, de economia E até circular. porque hoje já está vigorando a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a nova política, estabeleceu o sistema de logística reversa. Sim. E a logística reversa ela tende a ter mais sucesso quando o público consumidor se conscientiza em cobrar das empresas que produzem. Então, você comprou um cosmético, hoje funciona bem já na área de cosmético, muita gente já sabe que aquele frasco, aquele frasco, ou na área de pilhas e baterias, aquilo tem que ser devolvido, às vezes, em muitas situações, para um ponto de coleta que o fabricante disponibiliza para ele poder recolher. Ou mesmo ele financia cooperativas de recicláveis que vão separar por eles uma parte e a indústria paga essa cooperativa para devolver a cota de produtos que eles produziram de volta para a economia circular, né? Para o ciclo, né? Então, assim, e é isso, é educação ambiental, porque quanto mais as pessoas que são, de forma geral, o maior número, né, de participantes dessa economia estarem conscientes, eles vão também participar e cobrar quando percebem que tem falha em algum sistema. Sim. Uma das nossas falhas é a gente ver todo esse resíduo com refugo, né? Eu descartei porque eu não vejo mais utilidade naquilo. Mas isso a gente, né? A tecnologia, o designer, a arquitetura, todas essas tecnologias, essas pessoas tão capacitadas que estão para pensar nisso, né? Pensar com o que a gente já extrair da natureza, né? Então, é muito bacana. Nesse fim de semana de 7 a 8 de junho, a gente tem uma programação no SESC é um projeto que chama Territórios do Comum.
é um mapeamento que nós fazemos unindo valorização social, meio ambiente, né, e iniciativas da região que falam ali ações e iniciativas aqui da nossa cidade. Claro que cada unidade vai fazer o seu recorte, mas aqui, há um tempo, eu verifico essa presença muito forte de brechós na nossa cidade. Brechós, principalmente assim, são empreendimentos feitos por mulheres, né? Mulheres que precisam empreender, que cuida de alguém dentro da economia do cuidado. O que essas mulheres fazem para empreender, fazer uma geração de renda? Tem um filho, tem um parente acamado. E essas mulheres empreendem e se encontram dentro dessa diferença dos brechós, né? Então, nós pensamos uma programação bem bacana falando sobre brechó de upcycling, né? Nós convidamos todo mundo para conhecer no dia 7, inclusive pensando em questões de gênero e diversidade, nós temos um curso no SESC que vai chamado Abrindo Armários, construindo roupas sem gênero, né? Então, a partir do upcycling, que a gente dá reuso para os materiais, mas dentro da moda, isso tem um termo próprio, que é o upcycling, mas dentro daqueles eggs que nós já conhecemos, reciclagem, recusar, reciclar, reutilizar dentro da moda, né? É o upcycling. Então, a Helena Klein e o Alecrim Marx vai fazer roupas sem gênero a partir de roupas que já existem. Eu não gosto mais dessa roupa, ela tem algum probleminha, ela tá com uma manchinha, um raspo. O que eu posso renovar essa roupa e voltar ela, então, para o nosso uso e dar uma nova chance para essa peça, né? Mas não somente isso, a gente tem uma roda de conversa também com a Júlia Marega, que é aqui da cooperativa Coopertrab, inclusive aqui pertinho da FATEB, e a Karina Jardim. Essa roda de conversa é a reciclagem e upcycling da coleta A Vitrine. O que acontece? A Júlia, ela é a nossa representante da cooperativa, trabalha ali com resíduos que ela não encontrava onde dar reciclabilidade para esse material. Então, câmara de pneu, colchão inflável furado, aquele tecido da cadeira de praia, sabe? Você recicla a parte da ferragem, do alumínio, mas o tecido, isso ia tudo pro têxtil, tá? E aí vem a Júlia fazendo a coleta e o encaminhamento correto, e até a vitrine com a Karina, com a linha dela de Jardim Upcycling, onde ela criou uma linha de bolsas de câmara de pneu. Que legal, sensacional. Colchão inflável furado. Então, ela tem uma linha, ela fez todo um conceito ali, muito artístico até mesmo, sabe? Com produtos muito bonitos. Então, a gente entende como esse material, ele tem a potencialidade de fazer geração de renda do começo ao fim. Tanto para a explorar da coleta, até chegar na Karine, na vitrine, não é mesmo? Nesse mesmo dia, a gente tem a nossa primeira feira de brechós e upcycling no SESC. É um projeto piloto, estou muito animada, é a nossa primeira feira, convido todos vocês. São iniciativas principalmente beneficentes da região, tá? Então, nós temos brechós de Araçatuba, brechós de Birigui, também colaborando com essa questão da geração de renda, valorização social. O SESC pensa também muito assim, como eu posso ajudar você a ajudar mais pessoas? Então, foi aí que partiu essa curadoria dos brechós, tá? Legal. No domingo, a gente tem um ponto de encontro com essas donas de brechó e com essas costureiras que nós chamamos de narrativas de brechó e costura. A gente quer fortalecer essa cena. Como a gente pode fortalecer? Tem dificuldade com o marketing. Será que a gente pode pensar em ações de marketing, curso de marketing? Tem uma dificuldade em reparo de uma roupa para poder colocar ela no meu brechó? Vamos pensar juntos, vamos traçar um plano de trabalho para a gente fomentar esse trabalho e ajudar essas pessoas, principalmente essas mulheres que estão nesses empreendimentos. E ele finaliza no domingo, a gente tem a Beatriz Gabriele, do Achados de Libra, com uma ação, uma oficina que chama Na Moda de Novo, onde ela vai ensinar a fazer alguns reparos. Ela já faz essa curadoria, mas eu já tenho uma bolsa que está com rasgo, que está com uma mancha. Como eu devolvo isso para minha vitrine? Então, ela vai dar esses passos a passo que ela faz já. Ela já trabalha com isso e ela vai compartilhar um pouco com a gente esse conhecimento. Por uma curadoria de ações com muito carinho, nós fazemos, muito bem pensadas. Não é só para pessoas que trabalham no brechó. Você quer recuperar uma peça, você é uma pessoa consciente, não gosta de descartar?
Aura todos os públicos, né? Exato, os makers. Convido todo mundo a participar. Que legal, parabéns, Cria. Muito obrigada, muito obrigada. Vamos caminhar para o encerramento do nosso bate-papo agora, né? Pessoal, a gente sabe que. Posso fazer um convite antes também? Nossa, olha só. Ah, gente, o Marcelo trabalha com turismo ambiental, né, Marcelo? Exatamente, eu queria falar exatamente sobre isso. Desculpa. Até porque tem, né, a honra de ambas aqui já terem participado Com desses certeza. projetos de ecoturismo que a Biocontato vem desenvolvendo, né? Então convido aí o pessoal, se puder, entrar lá no Instagram, Biocontato Ambiental. Porque a Biocontato tem um projeto, né, que é o projeto Conhecendo a Mata Atlântica. Infelizmente, a nossa floresta aqui, ela foi muito degradada, né? Certeza. O ecossistema predominante aqui da região, que compõe o bioma Mata Atlântica, é a floresta estacional semidecidual. Então, essa floresta estacional semidecidual, ela foi percentualmente, assim, quase toda dizimada. A gente tem aqui os municípios da região, restou ali 5, no máximo 10% do que era o original há 100 anos atrás, né? Tem gente que se assusta em pensar, nossa, os seres humanos já viviam aqui na região há mais de 6.000 anos, eles não chegaram aqui há 100 anos, né? É totalmente negligenciado esse conhecimento sobre os povos que habitavam a nossa região, como os caigangues, assim como essa vegetação que cobria toda a nossa região e foi dizimada, descaracterizada. Então, quando você fala em vamos restaurar ecologicamente ou vamos reconstituir ou preservar essa Mata Atlântica, tem pessoas que no imaginário delas isso não existe. O que é isso? Né? Eu só enxergo largas extensões de monocultura, eu não sei o que é essa floresta. Então, Não teve acesso. não teve acesso. Aí havia o contato, a gente está desenvolvendo roteiros, né, vamos dizer até alternativos, porque não são Legal. todas as agências que possibilitam esses roteiros, né, de ecoturismo para conhecer principalmente os parques estaduais aqui do estado de São Paulo, né, e também a Biocontato já está pensando aí até expedições para abranger o Cerrado, porque exatamente não em Araçatuba a gente tem predominância do Cerrado, mas a gente considera muitos trechos aqui de ecótono, ou seja, uma área de transição entre o que seria essa Mata Atlântica, floresta estacional semidecidual, com os ecossistemas do Cerrado, principalmente indo para o lado de Goiás e Minas Gerais aqui da nossa região, mas também Bauru, Botucatu, São Paulo, né? E aí, Franco da Rocha, que também tem um cerradão lá por perto. Então, assim, nós temos aí uma expedição já programada, a próxima, para o Parque Estadual do Morro do Diabo, que vai acontecer no 5, 6 e 7 de setembro. E aí nós temos, depois dessa, já também com inscrições abertas, a expedição para o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, que é o PETAR. Aí já é até para conhecer o ecossistema de Mata Atlântica, Floresta Ambrófila densa, aquela floresta lá do litoral, e conhecer, né, as cavernas, esse parque espetacular, né, no estado de São Paulo, que poucos conhecem. Mais pessoas do exterior do que brasileiros conhecem em Petar. Tem o maior complexo de cavernas da América Latina, é isso mesmo? Exatamente. O maior complexo de cavernas está no Brasil, gente. Né, Aqui no estado de São Paulo. no estado de São Paulo, no Vale do Ribeira. E, né, de 12 a 17 de fevereiro, feriado de carnaval, a gente está com inscrições abertas, a Biocontato, para levar a galera aqui da região para conhecer esse ecossistema, né? Se despertar em relação à preservação da Mata Atlântica. E no feriado de 22 de abril, a gente não lançou oficialmente, mas já estamos divulgando aí para os grupos das pessoas que já participaram das nossas expedições, a expedição para a Serra da Canastra, né? Legal. Para explorar as características já ali passando por Franca, Capitólio, para a gente conhecer o que é o Cerrado brasileiro, né? Muito bom. Já tem data para a Serra da Canastra? Ainda Serra da Canastra vai ser no feriado de 22 de abril do ano que vem. Então tem tempo aí para quem se interessar, entre em contato através lá do inbox lá da Biocontato no Instagram, que a gente vai passar as informações certinho. Então é isso, pessoal. Sigam o @biocontato ambiental. Lá veja as fotos, veja aí os roteiros que o Marcelo pensa e trabalha aí nos últimos tempos e o que ele vai divulgar também, né, dos próximos roteiros. Exato. Sigam o Sesc Birigui também, @Sesc Birigui, para ficar por dentro das programações e de tudo que está rolando por lá.
Galera, chegamos ao fim. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Quer falar mais alguma coisa? Eu agradeço grandemente o convite da Luana e o acolhimento que nós tivemos. Muito obrigada pela oportunidade. E é importantíssimo nós destacarmos as ações, né? A esperança é o que nos une. E a gente trabalha sempre esse micro, né? Para potencializar tudo que nós desejamos de bom. Muito obrigada mesmo pelo convite, Luana. Eu agradeço também por vocês terem aceitado o convite em nome da FATEB, em nome do Núcleo de Comunicação, em nome do podcast Extra Classe. Agradeço de coração que vocês tenham vindo aqui para fazer esse diálogo enriquecedor, né? Eu acho que mais do que nunca a gente precisa estar fomentando as práticas de sustentabilidade e fomentando e nos unindo cada vez mais para que a gente possa estar aí ajudando o nosso planeta a se reconstruir, se recompor e respirar de alguma forma, né? Muito obrigada a vocês que estiveram aqui presentes. Quero agradecer ao nosso público que está assistindo a gente aqui. Quero agradecer ao Paulo, que é o nosso coordenador do Núcleo de Comunicação, a Sabrina, nossa diretora aqui da nossa instituição, ao SESC, a Meu Contato. E é isso. Muito obrigada, pessoal.